uma doença preocupante e um desafio para a saúde do sistema nervoso das crianças, mas também uma condição para a qual a medicina tem cada vez mais meios de tratamento e que precisa deixar de ser um tabu. Hoje nós vamos falar dos tumores cerebrais em crianças, em mais um episódio da Conexão Neural. É realmente uma situação que gera muita angústia, muita ansiedade para as famílias, seja pelo medo de uma criança ter um tumor cerebral, seja depois do diagnóstico. Geralmente é uma notícia que é recebida com um alto impacto e com uma alta carga emocional. Não é para menos, é realmente um desafio. E o nosso objetivo hoje aqui é tentar tirar muitas dúvidas que as famílias possam ter e orientar também como deve ser o procedimento no enfrentamento aos tumores cerebrais em crianças. E eu vou fazer isso para tornar mais objetiva a nossa conversa na forma de respostas a algumas perguntas bem diretas. E a primeira dessas perguntas é: de onde vêm os tumores cerebrais, os tumores do sistema nervoso central? E eu posso dar uma resposta muito objetiva. A origem desses tumores é genética, porque são genes dentro das células cerebrais das crianças que sofrem alguma alteração e as células começam a se multiplicar de maneira desordenada, compondo ali um tumor. Um tumor que pode ser pouco agressivo, que normalmente se chama de benigno, ou um tumor mais agressivo, e é o que se chama de maligno. Então, às vezes as famílias perguntam: olha, será que foi uma queda que ele levou? Será que foi alguma coisa que ele comeu? E eu digo não. As famílias não têm responsabilidade, não têm culpa no aparecimento dessa doença, porque isso se decide do ponto de vista genético, lá no interior das células. Então, é quase que eu dizer que ele aparece ao acaso. Eu não consigo definir que criança terá ou não terá um tumor cerebral, à exceção de algumas doenças genéticas em que realmente em uma mesma família eles costumam aparecer em vários membros. Mas, do ponto de vista mais frequente, é praticamente ao acaso. Isso aqui é uma ilustração da minha tese de doutorado, de PhD. Trabalhei com tumores cerebrais e estudei uma via genética bem específica que está alterada em alguns tipos de tumores cerebrais. Então, com isso, a gente vai reunindo cada vez mais conhecimento e fazendo essa convicção. São genes no interior das células que vão provocar o aparecimento dos tumores. E aí torna difícil a gente saber quando foi que um tumor apareceu, uma pergunta que as pessoas geralmente fazem. Desde quando ele está aí, quando a gente faz o diagnóstico? É uma pergunta também que não é possível responder, porque a gente faz o diagnóstico depois da manifestação clínica, mas não dá para saber desde quando, o momento exato em que ele começou a se manifestar. Próxima pergunta: como é que os tumores do sistema nervoso central são classificados? Toda classificação exige critérios. E os principais critérios quando eu falo de tumores cerebrais são localização, tipo histológico e agressividade. Quanto à localização, eu vou dizer se um tumor ele é supratentorial, ou seja, na parte de cima do cérebro, acima da tenda do cerebelo, ou infratentorial, abaixo da tenda do cerebelo, aqui na região da nuca. Daqui a pouco a gente vai ver por que isso é importante, porque a maioria dos tumores cerebrais na criança eles são infratentoriais, nessa região aqui de trás. E aí eu digo também se ele é do ângulo ponto cerebelar, do tronco cerebral, sempre dando a localização, porque a partir da localização eu saberei pistas sobre qual é aquele tipo específico de tumor e também posso planejar o tratamento cirúrgico. Quanto ao tipo histológico, isso quer dizer o quê? Qual foi a célula que o originou? Isso também é importante porque vai me dar direcionamentos quanto ao tratamento. E por fim, a agressividade. Se ele se multiplica de maneira muito acelerada, invadindo os tecidos vizinhos ali, ou não, se ele tem um comportamento de crescimento mais lento. É claro que isso vai interferir, sim,
na evolução do quadro de cada criança. Então, por exemplo, quando eu falo desse critério de localização, eu posso ver aqui essa região que eu chamo de infratentorial. Está abaixo da tenda do cerebelo, que é essa estrutura aqui, aí eu vou ter o cerebelo, o quarto ventrículo, o tronco cerebral, e é aí que a maioria dos tumores cerebrais na criança se localizam. Próxima e importante pergunta: quais são os tumores cerebrais mais frequentes? E aí eu faço uma diferença entre adultos e crianças, porque a maioria dos tumores cerebrais dos adultos está acima, nos hemisférios cerebrais, nessa região aqui maior, dos hemisférios de um lado, do outro. E na criança, a grande maioria, 70% eu posso falar, dos tumores cerebrais está na fossa posterior, na parte de trás e de baixo, que corresponderia na parte externa à nuca, nessas estruturas como o cerebelo, o quarto ventrículo e o tronco cerebral. E aí, na fossa posterior, quando eu falo em criança, os tumores mais frequentes são meduloblastoma, que é um tumor agressivo. Dos cânceres da criança, ele é o mais frequente, tirando as neoplasias do sangue, como as leucemias e os linfomas. Eu terei o astrocitoma pilocítico, que ao contrário é uma lesão benigna, pouco agressivo, e terei o ependimoma, que pode ser menos ou mais agressivo. Então perceba, na mesma região, no mesmo grupo etário de crianças, eu posso ter um tumor mais agressivo, que é o meduloblastoma, ou um tumor menos agressivo, por exemplo, o astrocitoma pilocítico. E aí eu tenho por aqui o exemplo de um meduloblastoma no quarto ventrículo, na fossa posterior, um outro tumor aqui já dentro do cerebelo. Próxima questão: como eles se manifestam clinicamente? Ou seja, o que é que a criança apresenta? Quais são os sintomas que a criança tem e que eu vou suspeitar de um tumor cerebral? Então, o que eu vou ter são conjuntos de sintomas, e um tumor pode se manifestar de diferentes formas ou juntando alguns desses sintomas. Vamos ver com mais calma. Eu posso ter a hipertensão intracraniana. Como assim? O tumor ocupando espaço, crescendo dentro do crânio, ele provoca a síndrome de hipertensão intracraniana, que é composta geralmente por dor de cabeça, vômitos frequentes e sonolência, rebaixamento do que a gente chama de nível de consciência. Eu posso ter um déficit neurológico. O que é isso? Parar de movimentar um braço ou uma perna ou um lado do corpo, um déficit de uma função neurológica. Pode também ser uma função sensitiva, pode também ser um problema visual, um déficit de qualquer modo. Posso ter crises convulsivas ou crises epiléticas, como é mais adequado chamar na atualidade. Um tumor que está numa região do cérebro que provoca crises, e aí a primeira manifestação da criança é uma crise epilética. Então eu posso ter esses 3 tipos de manifestação, ou posso ter 2 deles, ou até posso ter, no mesmo caso, os 3 modos de manifestação se manifestando ao mesmo tempo. Existe ainda a possibilidade da descoberta fortuita. O que é isso? Da descoberta ao acaso. Como assim? A criança faz um exame de imagem, uma tomografia, por exemplo, porque caiu da bicicleta e aí descobre um tumor cerebral. Isso, com o maior acesso aos exames de imagem, tem acontecido cada vez mais, porque você pega um tumor, diagnostica um tumor, mesmo antes de ele se manifestar. Questão número 5. Como é que eles são diagnosticados depois que eles se manifestam com aquele quadro clínico que a gente já discutiu? Ora, essa resposta é bem clara, é com exames de imagem, tomografia ou ressonância, e que a gente vai realizar então esses exames no crânio, a tomografia ou a ressonância com as suas várias aquisições, e aí vai aparecer então, naqueles casos em que estiver presente, o tumor cerebral.
Existem, isso é importante, diagnósticos diferenciais. O que é isso? São entidades, situações que simulam, que se parecem com tumores cerebrais, mas não são. E aí quais são os principais diagnósticos diferenciais dos tumores? Eventualmente um abscesso, parasitoses como a neurocisticercose, acidentes vasculares cerebrais. Eu tenho uma área ali que parece um inchaço, um edema associado a um tumor, mas na verdade é uma isquemia, uma área isquemiada por falta de sangue. Um hematoma, um sangramento em reabsorção também pode simular. Um acidente vascular cerebral, um AVC. Eu posso ver numa tomografia uma área que lembra um inchaço, um edema associado a um tumor, mas na verdade é uma área isquemiada, uma área que sofreu um AVC, isso pode acontecer. Ou então um AVC hemorrágico, um hematoma, um sangramento que está ali em reabsorção pode simular um tumor, embora a pessoa que tem experiência na análise dos exames distingue com alguma tranquilidade. Em outros casos eles são bem parecidos. Por exemplo, aqui eu tenho abscessos cerebrais nesse exame e aqui eu tenho um tumor. Então, em alguns casos pode ser parecido, sim. A análise por imagem ela é muito importante. Nessa tomografia, por exemplo, eu vejo uma lesão aqui hiperdensa, ou seja, ela parece mais clara, e quem tiver alguma dúvida sobre esses termos pode ir no nosso vídeo lá com a doutora Esther Feitosa sobre neuroimagem, a gente discute esses termos, mas está aqui a presença de um tumor cerebral na fossa posterior, no quarto ventrículo de uma criança. Então essas imagens precisam ser bem analisadas. Agora, uma pergunta importantíssima é como é que eles são tratados. E eu posso adiantar que a cirurgia, que a abordagem cirúrgica, ela faz parte do tratamento da grande maioria dos tumores cerebrais, por vários motivos. Primeiro, porque eu preciso descobrir o diagnóstico, qual é o tipo daquele tumor, para que eu possa depois planejar o tratamento. Outra utilidade da cirurgia é descomprimir a região que aquele tumor está comprimindo. E além disso, evitar que ele cresça mais e possa até infiltrar o cérebro ali ao redor e fica muito mais difícil de tratar. Existem casos em que eu faço só uma biópsia? Isso é raro. Pode acontecer sim, mas é raro. Por quê? Porque se eu tenho todo o esforço de fazer um acesso ao crânio da criança, então eu vou tirar o quanto mais possível, o quanto eu puder de tecido tumoral, porque isso faz diferença na evolução do quadro. Então o objetivo é tirar o máximo possível de tecido tumoral, obviamente preservando as funções neurológicas da criança. Nos casos de tumores agressivos, que são chamados comumente de malignos, também existem os tratamentos oncológicos. Esses tratamentos, às vezes, são chamados, e aí eu coloquei aqui entre aspas, de complementares. Mas eles são muito importantes no caso dos tumores agressivos. Então eu coloquei complementares até entre aspas, porque na verdade eles fazem parte sim do tratamento e a equipe toda precisa estar em muita sintonia da neurocirurgia, da oncologia, da pediatria, para que a criança tenha o melhor tratamento possível. E aí eu mando um abraço para as nossas parceiras oncologistas que gostam bastante de tratar crianças com tumores do sistema nervoso, se dedicam bastante. Um abraço para a doutora Ana e para a doutora Cristiane, lá do Hospital Infantil Albert Sabin. Então a radioterapia e a quimioterapia fazem parte do tratamento em tumores agressivos. E a decisão qual é o tipo de radioterapia, qual é o tipo de quimioterapia, vai ser tomada a partir da identidade do tumor, ou seja, do que o laboratório me revelar como biópsia. Geralmente, na hora da cirurgia, eu não sei com muita certeza, eu posso ter indícios, mas eu não sei com certeza se ele é maligno ou benigno, agressivo ou não. Eu vou ter esse resultado com o resultado da biópsia no laboratório e a partir daí a gente programa o tratamento. Se for agressivo, radioterapia e quimioterapia, as duas. E o cronograma e o esquema a ser definido pela equipe
de oncologia em conjunto com todo o resto da equipe. Se ele for não agressivo, benigno, geralmente é só a cirurgia mesmo e o acompanhamento pós-operatório. Aqui uma imagem de cirurgia de uma lesão na fossa posterior. Geralmente a gente faz esse acesso por meio dos hemisférios cerebelares, contornando ali, indo pela região central. E aqui, só para ter uma ideia desse recurso fundamental na cirurgia dos tumores cerebrais, que é o uso do microscópio cirúrgico. A gente opera num microscópio cirúrgico, um equipamento bem grande, para nos dar mais precisão na manipulação, tanto do tecido cerebral como do tecido tumoral. Esse procedimento é uma biópsia estereotáxica. Pode ser empregado eventualmente, embora na maioria dos casos a cirurgia seja aberta. Em alguns casos específicos é empregada a biópsia estereotáxica. E em outros casos é possível fazer uma cirurgia endoscópica por meio da cavidade nasal, quando o tumor se localiza aqui nessa região mais basal, sobretudo na célula túrcica, foi um tumor relacionado à região da hipófise. E aí a gente faz o acesso em parceria com os nossos colegas otorrinos. Um abraço aqui para o doutor João Flávio Nogueira, com quem já empreendemos vários desses tipos de cirurgia endoscópica pela cavidade nasal. Mas repito, isso aqui é em alguns casos, na maioria dos casos a cirurgia do tumor cerebral da criança é via aberta. Um outro recurso que a gente utiliza bastante é esse aqui, a neuronavegação. O neuronavegador é uma espécie de GPS e a todo momento, dentro da cirurgia, quando a gente vai avançando, ele nos mostra na ressonância exatamente onde é que a gente está e o que é que tem de estrutura neural importante ali próximo. Então, a neuronavegação é importantíssima hoje na cirurgia dos tumores cerebrais. Então, esse é o tratamento. Cirurgia é um pilar importante e a radioterapia e a quimioterapia, a depender se o tumor é agressivo. Mas vamos para a próxima pergunta, já caminhando para a conclusão aqui da nossa conversa. Qual é o prognóstico? Ou seja, o que é que eu posso esperar dos casos de tumores cerebrais? E eu posso dizer que o prognóstico depende de muitos fatores. Ele depende do tipo histológico. É claro que se for um tumor benigno, o prognóstico é muito melhor. Ele depende do tratamento. Então, aquele tumor que eu consegui retirar todo, inteiro, nesse caso eu vou ter um prognóstico melhor também, maiores chances de cura. E depende do estado funcional da criança, quer dizer, do estado clínico. Como é que essa criança está? Quanto melhor o estado clínico funcional da criança, melhor o prognóstico também. Então, cada caso vai ter o seu prognóstico específico, a depender desses vários fatores. E uma última pergunta: quais são as perspectivas no tratamento dos tumores cerebrais? Com tanto tempo de experiência e tendo passado aí por várias fases do enfrentamento dos tumores cerebrais, eu posso deixar de mensagem que as perspectivas são boas e a cada ano elas ficam mais motivantes para a gente, ficam mais animadoras, porque a tecnologia para o tratamento dessa doença tem melhorado, a conscientização para a detecção precoce também. Então a gente fica muito motivado a oferecer sempre o melhor tratamento. Então não é um rótulo, não é um tabu, não é um carimbo que vai ali comprometer todo o resto da vida da criança. É claro que existem tumores mais difíceis de tratar e existem momentos em que a gente precisa encarar realidades que são duras para casos específicos e ter uma comunicação muito importante com as famílias. Mas a gente tem tido cada vez mais condições de tratar e de enfrentar essas doenças. A gente espera ter coberto aí algumas dúvidas que possam surgir sobre tumores cerebrais na criança. Agradeço muito a atenção e peço que você, se gostou desse conteúdo, compartilhe com quem precisa, com quem vai se beneficiar, eventualmente com alguma família que você conheça,
que esteja passando por esse problema. Deixe o seu sinal de gostei aqui no nosso vídeo para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Deixe o seu comentário também, vamos interagir e vamos nos encontrar aqui na semana que vem em mais um Conexão Neural.